Olá pessoal, eu sou a professora Isabel do EduSer e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o funcionamento cognitivo e a aprendizagem, certo? Vamos conversar um pouco sobre neurociência, como os neurônios captam a informação que nós recebemos dos estímulos. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre o que exatamente acontece quando a gente trabalha lá na escola. Como as crianças aprendem e se realmente nós estamos ensinando adequadamente as nossas crianças, ok? Então, primeiro eu quero dizer para vocês que todo esse conteúdo que eu estou colocando, que eu estou explicando, que eu venho apresentando para vocês, faz parte de um propósito maior, que o meu propósito é ajudar professoras, neuro e psicopedagogas a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência ou com dificuldade na aprendizagem. Para isso, é fundamental você compreender como o cérebro aprende, como o cérebro funciona e as suas estruturas são organizadas. Para isso, eu trouxe alguns apontamentos aqui e que nós vamos seguindo essa linha para compreender a diferença entre informação, ideia e um esquema ou um sistema ou mesmo uma rede cognitiva, tá bom? Porque talvez na escola não estejamos trabalhando com esses 3 níveis do conhecimento. Vamos lá? A estrutura cognitiva e a aprendizagem. O que é o pensamento? O pensamento ele é um instrumento que nós utilizamos para ver, compreender e interpretar a nossa realidade. A partir do meu relacionamento com a minha realidade, do meu contexto social, eu acabo construindo uma realidade e um ponto de vista. E aí eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Esse ponto de vista que eu construo é um ponto de vista sobre as coisas que me cercam, sobre o outro e sobre a própria pessoa, sobre mim mesma. Então, se você tem um ponto de vista equivocado da realidade, isso vai trazer problemas, tanto para os outros que se relacionam com você, quanto de você mesmo. E aí vamos fazer um recorte aqui. Por exemplo, qual é o ponto de vista que a criança com deficiência intelectual está construindo de si? Pararam para pensar? Então, nós vamos mudar esse ponto de vista trabalhando uma mediação que a gente chama de mediação de competência. Porque o ponto de vista que o meu aluno com deficiência constrói de si é que ele é incapaz. E com a mediação cognitiva, com uma ação intencional e planejada da mediadora, a gente muda o quê? A realidade do meu aluno. Porque eu mudo o ponto de vista que eu tenho sobre ele e que ele tem de si mesmo. Vamos a esse desafio? Conto com você. Então, assim, o ponto de vista depende de como a estrutura cognitiva foi organizada. E aí ela pode ter sido organizada com muitas crenças, muito preconceito, muito mito, especialmente quando a gente pensa na capacidade intelectual de alguém. Qual o mito que nós temos? Que aprender na escola está relacionado em aprender a ler, escrever e interpretar. Outros têm a ideia, não, aprender é levar você a entrar numa faculdade e ser bem-sucedido. Então, assim, nós temos várias ideias do que é o aprender. E várias ideias também sobre a capacidade humana de aprender. Algumas, infelizmente, equivocadas. E a neurociência vem mostrar pra gente que o nosso cérebro se organiza de uma forma muito específica e que ele necessita ser mediado com coisas novas, com desafios, com espanto, com curiosidade, com irritação das sinapses. Tudo isso nós conseguimos por meio das perguntas.
Que tipo de pergunta eu posso fazer para o meu aluno, de modo que venha desencadear uma rede de sinapses que vão em busca de informações novas, a partir daquele espanto, daquele desafio, daquela curiosidade. Então aqui a estrutura cognitiva, a gente vai pensar assim, que essa estrutura cognitiva, ela é composta por neurônios. Aqui eu escrevi, botei um, né, desenhei um. Não é bem assim, né, é parecido. Mas essa estrutura aqui, o que acontece com os neurônios? A gente sabe que é um agrupamento de neurônios. Aqui eu não botei um agrupamento, eu botei um só. Então esse neurônio, ele recebe essa informação, esse estímulo. Ele recebe. E aí então ele vai transmitir para as sinapses aquele estímulo para ela decodificar aquela informação e mandar de volta uma resposta. Então vejam bem, a estrutura cognitiva representa a forma como nós usamos esses neurônios. Como é que a gente constrói essa realidade, como é que a gente pensa. Então assim, a estrutura cognitiva ela tem 3 níveis bem distintos. Eu vou tentar explicar isso para vocês de uma forma assim bem didática, sabe? A neurociência ela é muito complexa. E como eu quero que vocês compreendam como é que o cérebro funciona, eu trago alguma coisa assim bem didática, bem simples dessa compreensão. Se você quiser saber mais, entrar a fundo de como isso funciona, aí nós teríamos que ter aulas, né? Especiais de neurociência, que não é o caso aqui. Aqui eu faço, eu trago algumas ideias, algumas informações para que você construa um esquema cognitivo de como é que o cérebro funciona. Então vamos lá. Tem 3 níveis: o nível da informação, das ideias e dos esquemas. Os esquemas são redes mais sistêmicas, maiores. Então vamos pensar assim, ó, numa informação. A informação geralmente ela chega para a gente de forma fragmentada. A escola é especialista nisso, até porque ela trabalha com conteúdos fragmentados, separados, português, matemática, ciência, história, e a criança não vê a conexão interdisciplinar ou transdisciplinar desse conteúdo. Então isso ajuda muito para essa construção dessa informação chegar lá no cérebro de forma fragmentada, sem sentido, sem significado. Então as informações são cheias, a gente acaba dando muita informação para a criança, mas ela não vê sentido nisso. Então assim, vamos pegar o exemplo do futebol, tá? Um time de futebol, ou um jogo de futebol, ou um campeonato de futebol. Então aqui, ó, o que seria informação? É a bola, é o chute, é o gol, que são coisas que acontecem lá no jogo de futebol. Mas são coisas fragmentadas, são só informações. Agora, eu posso construir uma ideia, né, de que o chute, a bola e o gol estão relacionados, por exemplo, com um drible. O jogador pega a bola, sai correndo, dá um drible e faz um gol. Então, construir uma ideia sobre isso. Eu posso também construir a ideia de que um time, ele usa a bola, ele chuta, ele quer fazer gol. É uma ideia, mas não é a ideia do todo, do que envolve todo o esquema do futebol. Também posso ter uma ideia de que existem vários tipos de bola. Tem bola de futebol, aí tem futebol de campo, futebol de areia, futebol esse oficial, futsal, várias informações de futebol. Tem ideia que não é só um tipo de futebol, existem vários tipos de futebol. Isso tudo ainda está no nível da informação e das ideias. Quando é que isso se amplia para um sentido maior? Quando eu trabalho com esquemas. Eu pego essa informação, essas ideias e dou um sentido maior. Eu amplio as minhas conexões cognitivas sobre o que é um campeonato de futebol. Então vejam bem, aqui são coisas frágeis,
coisas pequenas. Aqui já são relações um pouquinho conectadas e aqui é uma conexão maior, é um sistema maior de informações. Agora, por exemplo, como é que acontece isso lá na universidade? Você se forma, você faz um curso de especialização, o que você recebe? Informações. Você recebe informação sobre a criança com síndrome de Down, informações sobre a criança autista, informações sobre a aprendizagem, informação sobre a construção da escrita e da leitura, as fases de desenvolvimento do Piaget. Você recebe várias informações. Aí, com a sua prática, com outras informações mais que você vai buscar, você acaba construindo uma ideia. A ideia de que a criança com deficiência intelectual, ela pode aprender. Mas você não sabe como isso ocorre. Aí, o que eu quero aqui no EduSer? Eu quero que você aprenda a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência. E qual é a base? A base eu quero mostrar que aqui, ó, é esse esquema, é como se eu desse para você agora um GPS de todas as possibilidades para fazer com que aquela criança aprenda. Então eu peguei informações, peguei ideias e juntei tudo isso e dei um sentido, um significado. Tá vendo a diferença? Então, meu cérebro, minha estrutura cognitiva, ele faz essas três coisas. A diferença é que lá na escola, desse nível aqui, você passa até para esse, mas não amplia além desse. E nós queremos construir esquemas mais profundos, com raízes profundas do tipo flamboyant, que são raízes profundas, conectadas. E isso é a mesma ideia que você tem que ter da estrutura cognitiva, que não é só um neurônio que recebe a informação, é um grupo. E a partir da realidade que ele constrói, você pode passar, além da informação, para ideias. Mas com a plasticidade cerebral, nós podemos fazer esquemas maiores, sistemas maiores, redes maiores, conectadas com aquela informação e aquelas ideias. E com isso a gente dá um sentido para a realidade diferente do que a gente tinha. Ó, agora vamos pensar assim, ó. Aqui, ó. Vamos pensar que aqui são agrupamentos de neurônio. Eu fiz bolinhas para, não posso dizer os 84 bilhões de neurônios. Então, vamos pensar que aqui tem alguns, né? Cada bolinha dessa é um agrupamento de alguns neurônios responsáveis por alguma operação cognitiva. Então, quando você usa um grupo, esse grupo recebe a informação e fica ali naquele grupo. Quando você tem uma ideia, a gente já tem um grupo maior. Grupo e mais grupos, grupos e mais grupos se conectando. E quando você tem um esquema, aí você já tem um sistema maior conectado. Então aqui, ó, a gente começa a ligar esses esquemas com áreas, com outras áreas, ampliando, né, o processo cognitivo, dando sentido. Aí aqui é que eu digo, ó, quando a gente trabalha os esquemas, a gente acaba construindo raízes profundas. E é nisso que eu quero que você compreenda que o nosso cérebro pode chegar até aqui com a mediação. Não vai ficar só na informação. Você não vai ficar só na ideia. A ideia é algo que a criança já sabe, a zona de desenvolvimento real. Aqui a informação vem por meio dos estímulos. Se esse estímulo não for novo, vai ficar só aqui. Se não for desafiante, vai ficar só aqui. Quando eu uso a zona de desenvolvimento real, tudo aquilo que a criança já sabe sobre, então eu vou usar na minha mediação as informações que são necessárias, mas eu vou também usar as ideias que a criança tem e vou ampliando esse esquema.
Ó, gerando aqui zona de próximos desenvolvimentos e vou ampliando esses esquemas. É fácil. Nós só precisamos saber fazer as perguntas certas. Então, os neurônios conectados em redes, eles geram raízes profundas. E é lá na raiz profunda que a função cognitiva de saída vai estar mais adequada. Quando a criança amplia essa rede, a possibilidade daquele esquema, daquela informação, só ficar no fragmento e gerar um erro, diminui. Então, nós temos aqui, nesse processo, a entrada da informação que entra. Depois, a elaboração da informação, que é todo esse processo. E depois a saída da informação. Imagina a criança recebendo só uma informação e não processando. Não constrói ideias, nada. Na hora que vai sair a informação, a possibilidade de cometer erros é enorme. Mas você pode pensar assim, ó, mas como isso ocorre na aprendizagem? Efetivamente, vou trazer um outro exemplo, porque eu gosto de trazer exemplos e ter uma linguagem simples e clara para que você compreenda a complexidade que é estudar a neurociência. Então, vamos pensar assim, de forma didática, como seria esse esquema maior. Ó, a entrada da informação seria as formas geométricas. Você ensina forma geométrica, quadrado, triângulo, círculo, faz de papel laminado, faz de papel camurça, faz de arroz, faz de feijão, pinta, cola canudo e faz as formas geométricas. Então, são informações. Tá entrando. Se você não fizer na entrada da informação o detalhamento, a exploração do detalhamento do que é o quadrado, essa informação vai entrar fragmentada e a criança vai construir uma ideia sobre a realidade de forma equivocada. Que, por exemplo, quadrado, ele apresenta somente essa estrutura com essa base. Aí, quando a criança encontra um quadrado assim, ela acha que isso aqui é um losango. Compreenderam? Então, quando eu recebo a informação, o estímulo, eu tenho que fazer o detalhamento disso, porque senão já entra de forma equivocada. Já entra errado. Agora, qual é a ideia? A ideia é que tem várias figuras geométricas e que elas podem ter tamanhos, formas, cores, textura, espessura, tudo diferente, e elas também podem ser apresentadas de forma diferente, tendo como base. Aqui, eu estou começando a construir uma ideia, pegando a entrada bem trabalhada e elaborando essas ideias. Eu vou elaborar essas ideias com essas informações que eu recebi de forma detalhada. Como é que é o esquema? O esquema é a saída, é a transcendência. Quando a minha criança diz assim, então com isso tudo aqui eu posso fazer uma casinha. E aí ela faz uma casinha. Ela deu um significado para essas formas geométricas. Ela pode dizer, lá na minha casa as janelas são feitas de forma de quadrado. Isso aqui é a porta da minha casa. É quando ela organiza essas informações que foram detalhadas, construiu uma ideia e fez um esquema, ou seja, ela deu um sentido a isso. Aqui, nesse exato momento, fazendo transcendência, construindo o significado e organizando todas as informações, você tem um esquema cognitivo de aprendizagem. Aqui a criança aprendeu. Simples. Simples. E aí eu quero falar para vocês o seguinte. Várias crianças apresentam dificuldade na aprendizagem ou deficiência intelectual. Como é que você sabe disso? Porque você dá para ela uma tarefa para ela fazer e ela faz. Quando faz errado. Saída da informação.
Só que você tem que perceber que como essa informação entrou. Ela foi detalhada, estava clara e precisa. A tua mediação fez com que a criança elaborasse uma ideia conectada a uma rede de informações. Se isso não aconteceu, a saída da informação vai ser errada. Ela vai cometer vários erros. É isso que eu quero explicar para você, a importância da fase da saída da informação. Então aqui, ó, temos a entrada, a elaboração e a saída. São funções cognitivas. De entrada são 8, de elaboração são 13 e de saída são 7. Então são 28 funções cognitivas que a criança utiliza para fazer aquele esquema, para ir além da informação e da sua própria ideia, da realidade que ele construiu. Então vamos lá. A saída da informação, ela é responsável pela comunicação adequada. Ou seja, a criança utiliza um vocabulário adequado, ela usa argumentos, ela tem consciência de como é que fez a tarefa, então ela pode te explicar. As respostas, elas são sempre precisas, bem elaboradas. A criança consegue fazer o transporte visual adequado. Se você olhar lá na casinha, ela usou exatamente um quadrado, 2 quadrados, um grande e um pequeno, um retângulo e um triângulo. Então, ela usou essas informações de forma adequada para elaborar um esquema, né? Elaborar um desenho e ter uma saída adequada. Eu não estou dizendo aqui que a informação não é precisa. A informação é fundamental. Ela só tem que ser trabalhada de forma adequada, pelo detalhamento. Então, vamos pensar assim, ó, o que seria uma comunicação adequada? O que é a comunicação adequada? Essa comunicação adequada é uma função cognitiva de saída e é ela que nós vamos trabalhar hoje, certo? Não vou trabalhar todas as outras, que são 7, vou trabalhar apenas uma. Então, vamos lá. A que se refere? Se refere a comunicar considerando o ponto de vista do outro. Não tem um ponto de vista egocêntrico. As crianças têm que saber que a ideia que ela tem sobre aquela casinha que ela construiu não é a única possibilidade, porque existem casas que são diferentes. Um amigo poderia construir uma casa, em vez de botar o triângulo no telhado, o triângulo poderia estar do lado do quadrado maior. E um lado seria, o outro quadrinho seria a janela e o outro seria a porta. Continuaria sendo uma casa, sim, só que a partir de outro ponto de vista. Então a criança tem que saber que aquela ideia dela, aquele esquema todo que ela construiu é único e que ela tem que saber lidar com o ponto de vista do outro, com as ideias do outro. Usar argumentos sólidos. Então você pergunta, fulano, por que você fez o telhado com um triângulo? Então ele vai ter um argumento. Não, que a minha casa também é assim. E para o outro, a criança vai dizer, por que você botou essa parte aqui, o triângulo embaixo? Não, porque lá na minha casa é assim, ó. Ela é até embaixo. E tem, né? Tem argumentos. A gente sabe que existem casas realmente que são feitas de forma triangulares. A criança também tem que aprender a escutar os demais, as outras ideias. Perceber o que os outros não sabem. Que isso é importante. A criança tem que saber que os outros amigos não sabem o que ele está pensando. Por isso que nós temos que fazer as perguntas, para a criança explicar por que fez aquela tarefa daquele jeito. A criança tem que perceber que os outros não sabem o que ela está pensando. Por isso é necessário que a mediadora faça as perguntas, busque os argumentos, busque compreender por que a criança fez aquela tarefa daquele jeito. E com essa troca de informações, o que acontece?
há uma entrada nova de outros pontos de vista e vai se ampliando cada vez mais os esquemas cognitivos. Então, para eu melhorar essa saída da informação da criança, essa comunicação adequada, o que eu posso usar? Nós vamos usar os 3 critérios aqui, 3 critérios. O primeiro é o de significado. A professora tem que encorajar uma resposta mais completa da minha criança. Ah, não, toda casa é assim. Não, por que toda casa é assim? Então, vamos instigar essa compreensão. Ó, aí eu botei aqui um modelinho, né? Agora, diga-me exatamente o que você quer dizer quando diz que toda casa tem o telhado em forma de triângulo. Me diz exatamente o que você quer dizer. Quer dizer, eu estou colocando lá, enviando para os neurônios e irritando as sinapses, porque estava tudo muito calmo, né? Estava tudo muito calmo, muito óbvio, muito tranquilo, a partir daquele ponto de vista. Quando eu lanço isso aqui, as sinapses elas vão se organizar naquele esquema todo, ampliar o esquema para dar uma resposta. Quais são as estratégias que eu posso usar? Não aceitar respostas incompletas, pedir para a criança melhorar, falar mais, explicar. Exigir explicações, pensar em diferentes formas. Tá, além desse jeito que você fez, qual outro jeito você poderia ter feito? Você está exigindo mais. Eu também posso usar a mediação de autorregulação de comportamento. Então, a mediadora, ela encoraja a criança para ela verificar se realmente ela fez de forma correta aquela tarefa. Aí você pode dizer, ó, para a casinha que você construiu, faltou alguma coisa nessa casinha? Como é que você construiu? Me mostra o passo a passo. Você está exigindo que a criança volte lá no que fez e faça uma autoverificação. Fundamental isso. Aí a pergunta é, verifique para ter certeza que você está certo. Quais são as estratégias? Ensinar a pensar alto. Ah, é legal isso. Ensinar a criança a pensar alto é muito bom. Por quê? Porque se ela tem o passo a passo de como é que ela fez a casa, ela vai construir a casa pensando alto no passo a passo. E você pode estar acompanhando. Ah, primeiro eu tenho que fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro. É pensar alto. Possibilitar perguntas. Como, por quê, o que você usou. Isso tudo vai regulando o comportamento. Eu quero dar uma dica para você. A criança que tem TDAH, você tem que, assim, ó, fazer muito desse tipo de mediação. Encorajar o tempo todo a autoverificação. Por quê? Porque a partir do momento que ele pensa alto, ele já está construindo um esquema. A partir do momento que você faz as perguntas, como é que você fez? Me mostre, me conte. Ele vai estar disponibilizando para você, mediadora, um tempo e uma atenção para rever a tarefa. E isso, ele segura a impulsividade. Gente, eu tô até arrepiada, eu adoro isso. Outra coisa que você pode usar é uma mediação de compartilhamento. O que seria isso? A mediadora encoraja o pensamento empático. É o pensamento que a gente tem sobre o outro, né? Eu tenho que ser tolerante à diversidade de ideias, às construções diferentes das minhas. Como é que eu faço isso? Primeiro, minha sugestão é que você sempre faça com eles debates do pós e dos contras. Quem moraria numa casa com o telhado em triângulo? Quem moraria numa casa que a casa inteira é em forma de triângulo? Faça um debate. Quais são as vantagens e desvantagens de cada casa? Brinque
de se colocar no lugar do outro. E se você morasse nessa casa em forma de triângulo, como seria? Isso é muito bom e assim até gostoso, sabe? De se fazer, de se mediar. E agora eu quero mediar com vocês essas duas xícaras, certo? Eu vou usar esse exemplo aqui para a gente produzir alguma mediação, sempre envolvendo a questão da saída. A saída tem que estar precisa. Desse modo, eu tenho que pensar que para ter uma saída adequada, tem que ter uma entrada adequada da informação. Então, eu sempre vou usar a entrada da informação, depois o esquema da elaboração e depois a saída. A saída, ela só é garantida se eu fizer o detalhamento na entrada e ajudar a criança nessa elaboração cognitiva. Vamos lá, então. Isso aqui é muito legal, esses encartezinhos, né? Eu peguei de uma apostila. E aí aqui é uma xícara de café, tem uma colherzinha, tem os grãos do café. O café tá feito aqui, ele é marrom. Essa xícara, ela é branca, tem alguns detalhes aí. Aqui é uma xícara transparente e é um chá, inclusive tem aquele papelzinho e a cordinha do chá e o saquinho dá para ver lá dentro. 2 folhinhas de hortelã, então subtende que pode ser que esse chá seja de hortelã. Então, eu só estou descrevendo para você porque a gente apresenta para a criança e faz com que ela perceba todos esses detalhes. Então, ela já tem, quando ela olha, ela já vê o que é. Só que você vai esquematizar essas informações para que elas virem ideias e depois que elas se tornem esquemas cognitivos maiores, que modifiquem a estrutura de perceber essa realidade. Então vamos lá. Sempre, né? Eu acho que isso vocês vão cansar de ver nos meus vídeos. Nunca diga para a criança o que é aquilo, apenas apresente e peça para ela observar. Por que isso? Forster diz que a partir da realidade, do ponto de vista de cada criança, quando ela olha para um objeto, é com essa ideia, essa crença que ela vai olhar aquilo. E ela precisa de um tempo específico para fazer esse olhar. Então, você diz sempre para ela. E o Forster, ele tem uma frase bem interessante que é assim. 1 minuto, deixe-me pensar. Essa é uma resposta da criança sobre a realidade, sobre as perguntas que você faz. Você faz a pergunta, ela tem que pensar para depois dar a resposta. Então, ela precisa de 1 minuto. Não literalmente 1 minuto, mas um tempo. Porque nem todo mundo pensa e dá a resposta ao mesmo tempo. Alguns precisam pensar um pouco mais e outros pensar um pouco menos. Mas essa ideia, 1 minuto, deixe-me pensar, é fabulosa. Porque ela representa a nossa parte individual. Que nós somos seres únicos. Que nós não precisamos entrar no rol daqueles que pensam todos ao mesmo tempo e nessa sucessão, né, de quem pensa mais rápido, quem dá a resposta mais rápida. Não, temos que pensar cada um no seu tempo. Então, primeiro, observe a imagem. Aí você dá esse tempo para a criança observar essas 2 imagens aqui. Ela vai olhar, talvez o que chame a atenção dela são as cores, os objetos, o papelzinho. E aí, depois desse tempo, o que você está vendo? Aqui, quando você faz essa pergunta, você está trabalhando a zona de desenvolvimento real, que a criança já sabe daquilo ali. E depois você pode pedir para ela descrever. Nesse momento da descrição, você está vendo as informações que a criança tem, né? E as ideias que ela tem sobre essas coisas. Porque uma coisa é você ver e a outra é você achar que isso é uma xícara de chá e uma xícara de café e uma xícara de chá. O que te diz que essa xícara é de café?
Aqui você está provocando, porque aparentemente é óbvio que é café, inclusive tem o grão do café aqui. Mas você quer que a criança faça esse detalhamento. Com isso, ela vai ter a atenção direcionada o tempo todo para aquela imagem. Você sabe o nome desse utensílio que foi utilizado aqui? Então a criança vai dizer, é uma xícara. Ou se ela disser, não sei, você vai dar a informação. O nome disso é xícara. Isso também pode ser servido em copo, também pode. Pode ser servido em caneca, também pode. Tudo isso você pode informar a criança, porque não tem problema você dar essa informação. Porque o esquema maior vai ser ampliado a partir do momento que você começa a fazer a pergunta do detalhamento. Então, conservem bem essas 2 xícaras aí, porque eu vou passar para as outras perguntas. Como são as 2 xícaras? Como são as 2 xícaras? Me descreva aí como são as 2 xícaras. Você tem certeza que uma xícara é transparente? Você tem certeza que a xícara é branca, a outra xícara é branca? Você pode me dar uma pista do que isso é certo? Então, se você voltar aqui, você pode dizer, olha, eu quero saber qual é a pista que dá a certeza que essa xícara aqui é transparente. Daí a criança, não, porque dá para ver o saquinho do chá lá dentro. Ó. Isso é uma pista. A própria imagem já é uma imagem que dá uma pista. Qual é a pista que o que tem aqui dentro é café? Podia ser uma tinta. O que te dá certeza que isso aqui é café? Ou quase certeza, né? Porque eu não tenho nada escrito aqui nessa informação. Ah, é porque aqui tem um grãozinho, ó. Isso também é uma pista. O que elas têm dentro dessas xícaras? Você concorda com seu colega que uma tem chá e outra tem café? Podes explicar melhor isso? Gente, quando você pergunta, podes explicar melhor isso? O que é? Detalhamento. Detalhamento. Eu pego a informação, eu pego a ideia que a criança tem e vou ampliando o esquema. Tem algum indício que mostra que em uma das xícaras tem café? Como é a xícara de café? Você concorda ou vocês concordam? Alguém tem uma opinião diferente? Por quê? Aqui eu estou exigindo daquele grupo de crianças que eu estou atendendo ou da minha sala de aula que eles trabalham com as informações divergentes. A empatia, porque eu estou enfatizando a tolerância, né? A empatia, a opinião diferente. Na saída da informação, eu tenho que considerar que o que eu estou vendo é apenas um ponto de vista. Os meus amigos podem ter outro. E eu tenho que aceitar os pontos de vista diferentes. Isso socialmente a gente também não faz, né, gente? A gente não aprendeu a fazer isso. Tolerar e aceitar que o outro tem uma opinião diferente da minha. É muito complicado a gente aceitar isso. Lógico, a gente nunca aprendeu a pensar sobre isso. E a xícara transparente? O que tem dentro? Se a xícara de café é branca e a xícara do lado é transparente, podemos concluir que elas são iguais ou diferentes? E dentro, são iguais ou diferentes? O que tem que dá essa certeza? Aí você busca a cor, você busca os indícios, o tempo todo, explorando o tempo todo. A xícara transparente dá uma pista para confirmar que é chá. Que pista é essa? Quem sabe? Tem mais do que uma pista. Tem as folhinhas verdes de hortelã e tem aquele papelzinho e a cordinha que pendura o chá.
Então a criança, olha só, ela vai lá nos mínimos detalhes. Viram? Quanto mais você for a fundo nesse detalhamento, mais a criança vai organizar essa rede sistêmica maior, vai conectar as informações que estavam fragmentadas, vai construir ideias mais elaboradas, mais claras sobre a tarefa que tem que ser feita. Aí aqui a gente já amplia mais ainda. Você gosta de chá? E você? Por quê? Já tomou chá? Quando? Quem fez? Gente, isso aqui é transcendência pura. Que a criança vai ter que lembrar. Primeiro, se eu gosto de chá? Já tomei chá? Por que eu não gosto de chá? Quando é que eu tomei chá? Quem é que fez o chá? Tudo isso não está na tarefa ou na caneca. Essas informações não estão nas xícaras. Essas informações estão lá dentro, em outros esquemas ou ideias que a criança armazenou da realidade que vive. O que você está fazendo? Você está amarrando aquela ideia que estava apagada com a informação nova. Por isso que a gente vai construindo redes. Que tal fazermos um chá e um café? Porque as crianças podem não conhecer o chá e o café. Você pode fazer já previamente, já faz, ou fazer com as próprias crianças, porque é rápido, né? Então ela vê todo o processo. E todo o processo pode ser também mediado. Eu não fiz isso aqui, mas dei essa sugestão. Agora podemos provar e ver o que é mais gostoso, porque se tem divergência de opinião, a gente pode provar. Porque tem crianças que dizem assim, eu não gosto de café, mas nunca provou. Ah, não gosto de chá, mas nunca tomou chá. Então agora é o momento de experienciar. Lembra lá do EduSer? O ser é sentir, experienciar e realizar. Então toda tarefa prática deve considerar esses 3 elementos, o sentir, o experienciar e o realizar. Quem gostou mais do chá e do café? E aí você pode explorar todo o detalhamento dessa experiência. O que tem fora das xícaras, o que isso significa, todos concordam, isso pode ser considerado uma pista. E se não tivesse as pistas, como você saberia que era café e chá? Você aqui, ó, raciocínio hipotético. A criança está levantando hipóteses, porque não tem nada concreto, não tem nenhuma informação escrita que aquele desenho é o café ou que aquele desenho é o chá. A própria imagem, ela dá pistas do que seja, mas não a certeza. Tem certeza disso? Você pode me explicar melhor? O que eu quero aqui? Na saída, eu estou exigindo que a criança tenha uma comunicação mais precisa, mais clara, detalhada. Você já fez café ou chá alguma vez? Como? Por quê? Onde? Tudo isso aqui é transcendência. O que você usou para fazer o café? Você tem certeza disso? Gente, nós começamos hoje falando de informação, ideias e esquemas. E nós temos que considerar nisso que as funções cognitivas, de entrada da informação, como é que esse estímulo é recebido pelos neurônios. Ele é recebido, ele é fragmentado, ele vai construir um tipo de realidade. Esse estímulo entra a informação e é construído uma ideia, ele então se vê diante de outra realidade. Ou
esse estímulo entra como informação, constrói uma realidade e o processo é todo mediado. Se o processo for todo mediado, ele faz um esquema cognitivo, ele modifica a sua estrutura cognitiva, modifica o funcionamento desses neurônios e dessas sinapses, e é aí que a aprendizagem que a gente chama com raiz, funciona, acontece, ocorre. Então, ensinar é muito mais do que apresentar informações. É um movimento de construir ideias e realizar esquemas ou redes nas sinapses. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver dúvidas, eu quero te ouvir, porque eu vou fazer questão de responder todos vocês. E olha, se você quer mudar o processo de inclusão, vamos começar mostrando e construindo uma outra realidade. A realidade de que as crianças com deficiência, elas podem aprender. E nós, mediadoras, é que vamos mostrar isso. Então, a jornada não acaba aqui nesse vídeo. Eu tenho muita coisa para te mostrar. E é isso que eu vou fazer. Vários vídeos semanais. Então, seja a diferença na vida dessa criança. Faça diferente. Faça e ensine com mediação. Eu conto com você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.